Olá, me chamo Gabriela de Greco e estamos hoje com o segundo episódio do podcast Daily Mantra. Esse podcast é feito para mulheres inteligentes que querem ser sua melhor versão. O tema de hoje é como não ser destruída por relacionamentos fracassados. Nós temos uma ideia que é geralmente muito significativa para nós, né? Que é aquela ideia do seguinte, de que se algo deu errado na nossa vida, se algo não foi para frente, se algo não aconteceu, é porque nós fomos fracassados, se um relacionamento não deu certo, se uma carreira que você determinou que seria perfeita, uma faculdade que você fez e falou, caramba, eu vou viver disso pro resto da vida, e um empecilho é colocado ali, você não gosta daquilo que você faz, ou coisas ruins acontecem e não dá certo, a gente tem aquela tendência a se frustrar, e isso é natural. Isso é natural do ser humano, a gente não pode culpar as nossas emoções. Nós podemos sim culpar a forma que nós demonstramos essas emoções. Nós temos uma concepção já formada na nossa mente que diz que o homem, ele lida de forma mais racional com as coisas, né? E que a mulher é mais sentimental, a mulher é mais histérica. Só que se a gente for observar, os homens, eles também são bem sentimentais, só que a forma que eles lidam com isso é de uma forma mais violenta, mais relacionada ao físico, né? Então, você pode ver que homens estão entrando mais em brigas corporais e as mulheres mais em discussões. Então, tanto a mulher quanto o homem, nós seres humanos somos seres que naturalmente somos emotivos. Nós choramos, nós temos raiva, nós temos felicidade, as nossas emoções, elas estão continuamente em cada atitude, cada escolha, cada reação que nós temos no dia a dia. E é muito importante que nós entendamos que não devemos nos sentir culpadas, né, ou culpados por conta dos nossos sentimentos, por conta das nossas emoções, por conta daquela vontade de chorar, daquela raiva. Esse não é o problema. O problema é como você faz para que essa raiva, para que essas emoções saiam de você. Qual que é a forma que você tira elas da sua mente? E a forma que eu mais gosto de fazer isso, que eu acho que é a forma mais eficaz, né? Além de, a gente sabe que existem atividades, existe lazer, existe muitas coisas que a gente pode fazer para tirar o nosso foco daquilo. Mas o nosso foco sempre acaba voltando para aquela frustração, para aquilo que poderia ter acontecido e que não aconteceu. A minha forma de pensar, né, uma filosofia de vida mesmo, é a ideia do seguinte: se aquilo não aconteceu, é porque não era para acontecer. É bem clichê, mas se a gente for parar para pensar, é verdade. Imagina se aquele sonho que você tinha quando criança se tornasse realidade. Qual que é a situação que você estaria hoje? Será que você estaria satisfeito? Então, muitas vezes, as escolhas que nós fazemos em certos momentos não serão as melhores escolhas para o decorrer da nossa vida. Imagina aquela pessoa que você se apaixonou, a primeira pessoa que você se apaixonou na vida, e você fala, nossa, eu quero casar com essa pessoa, só que não deu certo. Imagina se você tivesse casado com essa pessoa. E imagina se tivesse sido extremamente frustrante para você estar num relacionamento, porque poderia ser uma pessoa agressiva, poderia ser uma pessoa ruim para você, uma pessoa que não te ajudasse na vida, te impedisse de realizar os seus sonhos. Então você seria uma pessoa frustrada por estar em uma relação que você mesmo escolheu. As situações da vida, elas são colocadas como escolhas e como tentativas de acertos. E nós temos que levar a ideia de que se algo não acontece da forma que nós estamos planejando, é porque não era para acontecer assim. Sabe aquela ideia de quando você se atrasa para ir para o serviço ou para ir para algum lugar que você precisa estar lá na hora, você está correndo e de repente tudo dá errado, você não acha a chave, cai alguma coisa no chão, você fica perdido, você se perde na estrada. Tudo isso é um motivo para que você espere, para que você tenha paciência. Isso pode ser um motivo de te segurar, porque caso você fosse, causaria um acidente, teria um acidente no caminho. É muito interessante quando a gente lida com as questões da vida com o e se. Isso deu errado. Mas e se tivesse dado certo? Será que seria a melhor coisa realmente para acontecer?
Será que se esse relacionamento não tivesse acabado, eu teria visto coisas muito piores dentro dessa relação? Eu teria conhecido muito mais a fundo essa pessoa e saberia que ela é uma pessoa ruim para mim? Muitas vezes nós somos poupados de várias coisas na vida. Nós somos poupados de dor, de sofrimento, de acidentes que muitas vezes nós nem sabemos que estavam no nosso caminho. E é muito interessante quando a gente para pensar, né? Você termina um relacionamento e daí você chora, você fica frustrado, caramba, acabou, queria muito que tivesse dado certo. Só que daí quando você vai observar, a pessoa, na verdade, não é aquilo que você realmente queria que ela fosse, né? Você não é realmente aquela pessoa que você queria que estivesse do seu lado. É como se tirasse as vendas, né? A venda dos seus olhos e você começasse a enxergar aquela pessoa da forma que ela é. E você fala assim, nossa, caramba, eu gostava tanto daquela pessoa, mas, nossa, essa pessoa, ela é grossa, né? Nossa, essa pessoa, ela não é do jeito que eu tava esperando. Parece que eu via ela de uma forma diferente, como se ela estivesse encantada, né? Olha a forma que ela trata a família dela. Nossa, parecia que eu não via isso antes, né? É interessante como as coisas, quando elas dão errado na nossa vida, é quando a gente começa a enxergar essas coisas da forma que elas realmente são. Antes a gente via com um olhar de paixão, de apaixonado, de eu quero muito isso, eu quero muito realizar isso. Então é como se não tivesse pontos negativos, como se fosse perfeito. Mas quando a gente entende que nada é perfeito e que muitas vezes você pode estar sendo prevenido de situações piores na sua vida, porque aquilo que você pediu muito, que você orou, que você rezou muito, não aconteceu. E em vez de você agradecer por isso, você se sentir, ok, isso aqui não deu certo, mas não deu certo porque tem outra coisa muito melhor que isso aqui não era bom para mim. Você se frustra, você se fecha, você fica com raiva, você fica magoado. Como eu informei, é normal nós termos emoções, o ser humano ele tem emoção, isso é natural, isso não deve ser reprimido. O que deve ser reprimido é a forma que você solta essa raiva, que você solta essa pressão. A mesma situação de você não sair na rua batendo ou xingando as pessoas porque você está com raiva e você tem essa consciência, é a mesma forma que você tem que lidar consigo mesmo. Porque muitas vezes você não vai xingar uma pessoa na rua, você não vai bater numa pessoa na rua, mas você se xinga, você se humilha, você se deprecia, você se coloca no lugar de insignificância, você coloca no lugar de desmerecimento, você coloca no lugar de eu não consegui conquistar isso, não deu certo porque a culpa foi minha. Só que você é a única pessoa, a pessoa mais importante, que você tem que agradecer diariamente por estar com você. Porque é a única pessoa que te aguenta e que te ama na mesma medida. Todos os dias nós estamos juntos, você e você lutam as suas lutas. Podem ter 1000 pessoas que estão te apoiando, familiares, amigos, mas ninguém passa pelas mesmas coisas igual você. Ninguém sente igual você, porque você está passando por essa situação. Então a pessoa que mais tem que ser valorizada nesse momento é você mesmo. E quando você se humilha, quando você se desvaloriza, se desrespeita, você está ignorando tudo que você enfrentou. Toda a força que você teve para sair de situações ruins, de situações piores, de sair da depressão, da dor, da raiva, da angústia. Ser valorizado é mais importante quando você se valoriza, porque a gente só vai conseguir definir valores da nossa importância quando nós mesmos nos enxergamos e nos valorizamos. Quando você muda a sua concepção de pensamento, tudo à sua volta se torna diferente.
Porque você sabe o que você deve aceitar, você sabe o que você deve receber, e você entende que aquilo que você não conseguiu, aquilo que não deu certo na sua vida, foi um livramento, porque você é uma pessoa excepcional, você é uma pessoa maravilhosa. E os seus pontos negativos não devem ser lembrados. Eles devem sim ser trabalhados, né? Todos os nossos pontos devem ser trabalhados. Mas tem uma grande diferença entre você lidar com o seu lado negativo de forma positiva e entre você se depreciar, você se desvalorizar, você se humilha, você se coloca sempre numa posição inferior. Como você quer ser valorizada, como você quer ser enxergada pela sociedade, quer ser enxergada no seu serviço, nas suas relações, se você mesmo nem sabe o seu valor? Muitas vezes a gente se coloca em posições no sentido de tal pessoa conquistou isso e eu não conquistei. Mas já parou para pensar se você vai conquistar uma coisa ainda melhor? O tema do podcast é como não sair destruída de relações fracassadas. Só que quando você entende que não existem relações fracassadas, não existem situações que fracassaram, porque se não aconteceu, não era para acontecer. Existem infinitas possibilidades, são muitas portas que podem ser abertas. Existe muito potencial. Se uma porta não deu certo, existem outras, milhares, muito melhores. E que se aquela porta que você tanto queria fosse aberta, talvez isso te destruísse no futuro. Então, quando você entende que é uma vitória quando uma porta se fecha, porque você sabe que tem outras portas muito melhores logo à frente. Só que você só vai conseguir ver essas portas se você levantar a sua cabeça. Porque no momento em que você está triste, você está lamentando por aquilo que você perdeu, você está deixando de enxergar as possibilidades maravilhosas que estão bem pertinho de você. As pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que veem essas possibilidades. Elas não enxergam as que não deram certo. Ok, isso aqui não deu certo, não era para dar certo. Mas olha quantas formas que eu tenho de fazer isso aqui dar certo. De tentar de outra forma, de ir por outro caminho. Elas não têm medo. Elas não têm medo de se jogar. Quando você entende que se você der o primeiro passo, o universo ele vai dar o resto do caminho, você não tem medo, porque você sabe que se aquela porta fechou é porque não era aquele caminho para você seguir, tem um muito melhor. Às vezes a gente olha e fala, caramba, eu tinha esse objetivo, eu tinha esse plano, eu queria isso, eu queria esse carro. Só que quando você vê, você consegue um carro ainda melhor, melhor ainda do que você estava esperando. Você fala assim, caramba, eu estava juntando para comprar esse carro, eu queria esse carro exatamente, eu estava juntando para comprá-lo, e daí não dá certo. E você vê que aquele valor exato que você precisava para comprar o carro que você queria, agora você tem. Mas agora a sua visão se ampliou porque você viu um ainda melhor. E isso não seria mostrado se você tivesse comprado o carro naquele outro momento. As pessoas bem-sucedidas, elas só dão certo porque elas olham para a vida com os olhos de satisfação. O que é satisfação? É você ter alegria de você viver e ver essas infinitas possibilidades e não ficar se apegando a coisas que não deram certo, coisas que, é normal, gente, é normal nós ficarmos frustrados, ficarmos tristes quando algo não dá certo, isso é totalmente natural e aceitável, mas agora o tempo de luto é determinado por você. Quando que você vai entender, não, caramba, ok, já chorei por esse leite derramado, já foi, já acabou, agora é uma nova etapa, e uma etapa de sucesso, em que eu vou conquistar coisas ainda melhores do que eu estava esperando. Chegamos ao fim de mais um episódio, espero que tenham aproveitado e relaxado muito bem e aprendido com esse tema. Em breve teremos muito mais conversas de amigas. Até o próximo.